Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 3. E nós vamos ler 2 versos. Romanos, capítulo 3, versos 21 e 22. Nós estamos naquela série de meditação na carta de Paulo aos Romanos. E chegamos nesse capítulo 3, versos 21 e 22. Eu vou ler. Preste muita atenção no que você vai ler. Mas agora, olha o detalhe. A parte da lei, ou outra tradução, sem lei. Repare bem, você tem que entender muito isso. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus. Sem a velha aliança se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Vamos ler o verso 23 também. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que Paulo tem em mente quando ele diz, agora, sem lei? Paulo põe à parte toda a velha aliança. A lei de Moisés, ele põe à parte o judaísmo e diz que a parte dessas coisas se manifestou a justiça de Deus. Deus pôs tudo isso de lado. Então agora a parte, quando ele separa todas essas coisas, então vai se manifestar a verdadeira justiça de Deus. Fica com isso na tua mente, vamos recapitular. Nas 2 lives passadas, quando nós falamos sobre a perversão dos homens, nós explicamos isso. Volta aí, nós estamos no capítulo 3, vamos ler a partir do verso 10, rapidamente. Diz assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e, todos juntos se tornaram e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem e engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então nessas 2 últimas lives, o que nós falamos? Que o homem depois do pecado, ele se tornou um ser estragado, deteriorado, corrompido. O primeiro casal, quando pecou, eles morreram e se tornaram um casal estragado, como se eles tivessem pego um vírus. E eles tiveram filhos e filhas, e foi transmissível isso a toda a raça humana. Então, o primeiro casal, meu irmão, quem não entender esse Gênesis 3 vai ter dificuldade de entender o Evangelho. Eles pecaram, se tornaram pecadores, corrompidos, estragados. E toda a raça humana que veio desse primeiro casal, eles eram cabeça da raça humana. Deus havia dito para eles, crescei-vos e multiplicai-vos, enchei toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Então Deus havia dado um domínio de todo o planeta na mão do homem. Quando o homem pecou, ele se estragou e toda a sua multiplicação, seus filhos vieram todos estragados e contaminados. Então uma coisa que eu tenho que entender, a raça humana é uma raça pervertida, é uma raça corrompida, uma raça problemática. A natureza humana é uma natureza diabólica que trabalha contra tudo que é Deus e trabalha contra o Evangelho. Ela é programada para fazer coisa errada.
Então não há um justo sequer. Quando o Paulo fala, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, Paulo está mostrando a incapacidade do homem de consertar as coisas. Para mim entender a graça de Deus, eu tenho que entender que o homem não tem condições de consertar as coisas. O homem por si próprio não tem condições de se voltar para Deus. Não existe uma obra que o homem possa fazer que lhe dê condições de salvação. Não existe nada que o homem possa fazer que se iguala àquilo que Cristo fez na cruz. Então você quer ver uma coisa impossível para o homem, é salvar-se a si mesmo. Você pode estar num lugar que vão dizer que você tem que pagar preço, fazer campanha, voto, sacrifício. Você tem um monte de obras para ser feita, que isso vai manter a tua salvação. Você pode estar escravizado numa mentalidade assim, mas você, mesmo com essa mentalidade, você está dentro de uma grande escravidão. Porque para o homem é impossível salvar-se a si mesmo. Para o homem é impossível consertar aquilo que Adão fez. Para o homem é impossível ser um crente verdadeiro. Será que você já entendeu isso? Que todo esforço humano não vai redundar em nada. Então você vê um evangelho paralelo ao evangelho da graça de Deus, que leva as pessoas a ficar se esforçando, se matando, fazendo coisas. Eles vão dizer assim: você está cansado de ouvir isso aqui, mas no YouTube não. Deus fez a parte dele, agora você tem que fazer a sua parte. Deus fez 50%. Olha o que eles resumem a obra da cruz. Deus fez 50%, agora você vai ter que fazer os outros 50%. Jogando sobre você 50% de responsabilidade, para que você fazendo isso, ajuntando com o que Jesus Cristo fez, aí vai redundar em salvação. Isso na religião parece uma coisa sábia, mas diante da graça de Deus, diante do sacrifício da cruz, isso é nada. Isso é um engano, é uma mentira, porque Jesus fez a parte de Deus e fez a parte de todo homem. Então não há condições do homem produzir qualquer coisa que lhe dê condições de salvação. Você já está convicto disso ou não? Então não tem jeito para o homem. Não tem jeito, o homem está condenado, morto nos delitos e pecados, e não tem forças para sair disso. Ele pode dar comida aos pobres, vai fazer uma grande obra, mas essa obra não dá condições de salvação. Ele pode dar todo o dinheiro dele para os pobres, vai ser uma coisa muito louvável, mas esta grande coisa que ele faz não lhe dá condições de salvação. Então, as últimas 2 lives passadas, nós deixamos claros o seguinte, que é impossível para o homem salvar-se a si mesmo. Então o homem caiu num caos, o planeta debaixo de maldição, a raça toda deteriorada, estragada. Você deve ter visto imagens da Ucrânia na televisão, aqueles prédios todos destruídos, pegando fogo, as casas só virou aquele amontoado de ferro, de telhado, de construção. Você viu tudo isso na televisão? Então quando Deus olha, presta atenção, Ele olha para a terra e vê o homem. O caos aqui da terra é muito maior do que aquilo que você viu pela televisão. Quando Deus, na ótica dele, no nível que Ele está, Ele sendo Deus, Criador de todas as coisas, quando Ele olha para o planeta Terra, Ele vê um caos total, um estrago total, trevas total. E sabe que o homem está destituído da glória dele e não pode salvar-se a si mesmo, não tem condições de nada. O problema da religião é que ela fala que o homem é capaz, que ela fala que o homem é bom, que ele tem condições, ele tem que acreditar, ele tem que determinar, ele tem que exigir, ele tem que decretar. Ele vai mover Deus determinando coisas. É a grande mentira, é um falso evangelho.
Então, se eu não tiver consciência que o planeta está debaixo de maldição, que toda a raça humana ela é estragada, ela não tem forças de se voltar para Deus, ela é deteriorada. Romanos ensina isso claramente. Romanos abre um enorme leque de Gênesis 13, o que aconteceu lá. E você, enquanto você não olhar para você e ver que você é incapaz, que você está preso numa natureza mentirosa, que você quer mentir, quer irar-se, quer fazer um monte de coisa errada, você está preso num corpo que é o diabo, para você entender isso. Enquanto você não entender essas coisas, é difícil olhar para a cruz e ficar satisfeito com aquilo que Cristo fez. Agora volta para o texto. Paulo fala que agora ele pôs a lei de lado. Olha, presta atenção, ele pegou o Velho Testamento, vamos falar em palavras claras. Ele pegou a velha aliança, o Velho Testamento, com a lei de Moisés, com todo o judaísmo, com todas as festas judaicas, com todas com o templo, com os sacerdotes, com sacrifícios. Ele pegou tudo isso e pôs isso à parte, desconsiderou, para manifestar a verdadeira justiça de Deus. O que é a verdadeira justiça de Deus? Como não tem ninguém na terra que possa fazer alguma coisa para salvar o homem, então agora o próprio Deus ele entra em ação. O próprio Deus ele diz assim, só para você entender: eu vou lá na terra, eu vou me transformar num homem, vou ser um homem perfeito, e como homem, sendo Deus ao mesmo tempo, eu vou tirar eles dessa situação, eu vou pagar o preço do pecado que Adão deixou que entrasse no mundo. Eu vou ser o último sacrifício da lei que eu mesmo impus para os judeus. Eu vou quitar e tirar toda essa coisa que entrou por meio de Adão. Eu vou fazer isso. Então Deus vai vir na terra. Eu estou falando assim que nem classe de criança, para entender. Então Deus ele tem um projeto de salvação. Eu vou lá, eu vou e vou resolver o problema. O homem não tem condições de sair dessa situação. Agora, eu amei o mundo de tal maneira que eu vou mandar o meu filho, que é Deus, para que todo aquele que acreditar nele vai sair do caos, não vai se perder, vai ter a vida eterna. Então Deus, ele vem na pessoa de Jesus Cristo, ser aquilo que o homem não pode ser, fazer pelo homem aquilo que o homem não pode fazer, quitar a dívida do pecado do homem, coisa que o próprio homem não pode fazer. Então isso é muito fantástico, é muito grande. Olha, eu demorei anos para ter visão clara desse arroz com feijão que eu estou falando para você. Então quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus que se humanizou, se transformou num homem e veio aqui na terra para poder tirar o homem da escravidão, tirar o homem da condenação, limpar a destruição que veio sobre a raça humana. Então vamos trabalhar na palavra de Deus a respeito disso. João, vamos lá, João capítulo de número 1. João capítulo de número 1, nós vamos ler versos 1 e 3 e o verso 14. Verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 14. E o verbo se fez carne, ele não foi feito, ele se fez, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o único filho do Pai, o unigênito filho do Pai. O que João está dizendo? Esse verbo era Deus, é o verbo da vida, é Deus, ele é o criador de todas as coisas, mas agora ele se fez carne, ele teve o poder de se transformar num homem, se fazer carne, como cada um de nós.
Olha que coisa grandiosa. Como é que pode um Deus, o Criador de todas as coisas, ele tem lá uma tecnologia que ninguém nunca compreendeu. E ele é capaz de se fazer, de se transformar num homem, nascer aqui na terra. Ele é o verdadeiro extraterrestre. Ele vem dos céus, dos lugares celestiais. Só que ele não vem com disco voador, com luzes, com aquela cabeça grande, olhos grandes e corpinho fininho, aqueles raios que saem da mão dele, paralisa todo mundo. Esse é o extraterrestre que a mente humana produz. Agora, Cristo é o verdadeiro extraterrestre. Ele é Deus, ele vem do reino dos céus, dos lugares celestiais. E ele vem sem aparência, ele vai aparecer aqui na terra como alguém semelhante a mim, semelhante a você. Ele não veio com luzes, com cores, com disco voador, mas ele vem e vai nascer aqui na terra como um de nós. Então o verbo, ele se fez carne. Você entende isso, que Jesus Cristo é Deus que se transformou no homem? Como é que essa justiça de Deus que Paulo está dizendo, que ele pôs a parte da lei, vai acontecer? Como é que essa justiça vai se manifestar? Não tem ninguém que possa fazer manifestá-la. Então Deus, olha como isso é grande, Deus ele vai se fazer um de nós, ele vai aparecer aqui na terra, ele vai nascer na terra como um de nós. Vamos lá para Filipenses, Filipenses capítulo de número 2. Paulo dá aqui uma pequena luz sobre isso que nós estamos falando. Filipenses capítulo 2, versos 5 em diante. Ele diz assim, Filipenses 2, 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, existindo ou subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, olha, isso na nossa linguagem para a gente entender, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Como é esse versículo 7? Antes a si mesmo se esvaziou. Ele era Deus, vivendo em forma de Deus. Então, o que ele teve que deixar? O que ele teve que se abrir para poder nascer e penetrar aqui no mundo? Semelhante a mim, semelhante a você. Nós não conseguimos entender isso. Nós sabemos que isso aconteceu. Mas como isso foi feito, é só por Deus, só Deus sabe. Então, para ele sair lá dos céus e entrar na terra, ele não poderia vir de outra forma. Deus estabeleceu um princípio. Só faz parte desse planeta quem nasce nesse planeta. Então ele não podia vir de outra forma. Então ele tem que obedecer ao seu próprio princípio, e para ele entrar aqui, ele tinha que nascer como um de nós, como eu e como você. Agora, como é que ele se esvaziou? Eu não entendo. Como é que ele apareceu? Como é que ele vem de um ventre, de uma virgem? Isso é um mistério que não foi revelado. Como é isso? Ele já existia, não deixou de existir. Mas ele vem para o ventre de uma virgem em forma de uma semente. E ele vai ter o corpo físico gerado por uma virgem. É difícil entender, mas pela fé nós sabemos que isso é verdade. E ele vai ter um corpo semelhante ao meu, semelhante ao seu. Ele tem que vir semelhante a um homem,
para representar a raça humana, para poder trazer a verdadeira justiça de Deus e tirar o homem do caos, tirar o homem da condenação do pecado, tirar o homem dessa situação do pecado que entrou no mundo e deteriorou a raça humana inteira. Então tem muita gente que fala que crê em Jesus Cristo, eles nem sabem esse leitinho que nós estamos conversando, não entende nada disso. Eles acham que Jesus Cristo é o gênio da lâmpada e vem para a igreja para receber bênção. Aí passa a mão na lâmpada, aparece lá o gênio Jesus Cristo, sim, amo, faço os seus pedidos, eu quero casa, eu quero carro, eu quero casar, eu quero vitória. E o gênio vai falar, sim, vou te obedecer. Eles pensam que Jesus é isso. Mas Jesus é Deus que veio de uma outra dimensão e nasceu no nosso planeta em forma de homem. Ele não deixou de ser Deus, mas Ele é Deus, homem, homem, Deus ao mesmo tempo. Isso é a coisa mais fantástica que existe. Você está caminhando? Estamos caminhando? Agora vamos lá para Hebreus 10. Antes disso, Deus preparou um corpo para Jesus vir ao mundo. Ele não vem ao mundo aleatoriamente, não, um corpo foi preparado para ele e projetado para que esse corpo, ele nascesse com esse corpo aqui no mundo, semelhante a mim e semelhante a você. Capítulo 10 de Hebreus, ele está dizendo que a lei, toda a velha aliança era uma sombra, uma coisa que já passou. Mas no verso de número 5 ele fala assim: por isso ao entrar no mundo, ele está dizendo que Jesus vai entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com os holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer a tua vontade. Até aí está bom. O que o verso 5 diz? Que ao entrar no mundo diz: sacrifícios e ofertas. Tudo que se fazia na velha aliança, Deus se cansou daquilo, não quer mais. Então ele preparou um corpo. Veja bem, o corpo de Jesus Cristo, para ele viver aqui na terra, foi projetado lá antes, lá na eternidade, nos céus. Na tecnologia de Deus, ele projetou um corpo, tudo certinho. Que quando Jesus viesse, esse corpo projetado seria o corpo físico dele. Agora eu tenho que entender uma coisa. Nós nascemos aqui debaixo do pecado com uma natureza humana caída, com tendências malignas, né? Nós somos um poço de coisas erradas. Essa carne, ela pende para tudo aquilo que é errado. Por isso que Paulo fala em Gálatas: os que estão na carne não podem agradar a Deus. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. A grande luta que todo crente tem é dentro de si mesmo. Porque lá no espírito dele, ele quer fazer tudo certinho para agradar a Deus, mas ele está preso num corpo que quer fazer tudo errado. Um corpo que fica sediando ele a fazer coisa errada todo dia, que é contra a obra de Deus. Então nós nascemos assim. Agora está o encanto. Esse corpo preparado para Jesus, quando ele nasce, ele não vem de Adão, entenda isso. Ele não veio de uma semente da genética de Adão. Por isso que precisava uma virgem para ele poder entrar no mundo. Então aquilo que é gerado ali dentro de Maria, a virgem, não tem nada de Adão. Ele não vai herdar a natureza caída, maligna de Adão. Ele não vai ser um descendente de Adão. Então todos nós nascemos com um corpo corrompido. Mas o corpo de Jesus Cristo não tinha a lei do pecado, não era corrupto. Como é que ele viveu uma vida aqui na terra e nunca pecou, viveu sem pecado? Porque a carne dele era outro nível. Era um nível santo, uma carne santa, sem pecado. Ele não tinha essas tendências malignas que nós temos. Por isso que ele era o Cordeiro de Deus, que queria tirar o pecado do mundo. Se ele nascesse com a carne maligna como a nossa, então ele não poderia ser o Cordeiro perfeito, porque o Cordeiro seria manchado. Todas as vezes que Deus
ordenava ao povo de Israel que fizesse sacrifício, sempre dizia assim: um cordeiro sem perfeito, sem mancha, sem mácula, perfeito. Não aceito coisa defeituosa. Tudo aquilo já era um tipo de como Cristo seria lá no futuro, perfeito. Então a carne de Jesus não era maligna como a nossa. Apesar de ele sentir as mesmas coisas, ele sentia a sua sensualidade, mas a carne dele não era pecaminosa. Ele sentia fome, mas a sua carne não era pecaminosa. Ele sentia as coisas que nós sentimos de uma forma produzida por um corpo não pecador. Vocês estão entendendo? Porque se ele tivesse uma manchinha, o sacrifício dele não poderia ser aceito. Então, sacrifício e oferta não quisestes, um corpo me formaste. Então Jesus era o homem perfeito, era Deus e homem ao mesmo tempo. Está claro isso na mente de vocês? Ele nunca pecou, ele viveu aqui na terra 33 anos e meio, nunca cometeu um pecado, perfeito, natureza perfeita. Entende isso? Que homem era Jesus? Por que ele fazia coisas extraordinárias? Porque ele era perfeito, espírito, alma e corpo perfeitos. Vamos ali para Romanos, agora Romanos capítulo de número 8, para você entender isso. Romanos 8, volta bastante. Vamos ler o verso de número 3. Eu sempre leio do verso 1, mas hoje não vou ler. Verso 3. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Presta atenção, enviou seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e condenou Deus na carne o pecado. Então, a lei estava enferma pela carne. Então, a lei dada por Moisés, quando chegava na carne do homem e exigia a perfeição, gerava um atrito. Por quê? Porque a carne não conseguia cumprir o que a lei pedia. Eram incompatíveis. Então a lei ficou enferma, ninguém conseguia cumprir. Sabe quando a pessoa pega uma enfermidade e cria-se uma camada de pus? Então, entre a lei e a carne do homem, só para você entender, criou uma camada de pus, não se achegavam no outro. A lei ficou enferma, não conseguia cumprir, era um caos total. A lei se tornou o ministério da condenação. Então ele começa dizendo: o que for impossível à lei. Por que foi impossível para a lei? Porque a lei exigia perfeição para pessoas imperfeitas. Então foi impossível para a lei fazer qualquer coisa que beneficiasse o homem, não beneficiasse o homem. Não tinha como. Então se tornou um atrito, uma enfermidade. Lei e carne, carne e lei. Vou ler de novo. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne. Agora Deus vai dar um jeito, olha lá. Isso fez Deus enviando seu próprio Filho à semelhança de carne pecaminosa. Olha lá, semelhança de carne pecaminosa. Semelhança é uma coisa que tem uma aparência igual, mas não é a mesma coisa. Então Cristo teve um corpo de carne, o corpo dele era igual ao meu, igual ao teu, semelhante. Mas o nível de carne que ele tinha não era pecaminoso, não tinha pecado. É por isso que ele nasceu de uma virgem. O sangue dele não era um sangue pecaminoso como o nosso, herdado de Adão. O sangue dele era um sangue de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Então ele era o Cordeiro perfeito. Deus homem, homem Deus. Uma aliança é feita entre duas pessoas. Ele era os dois ao mesmo tempo. Deus homem, homem Deus. É aí que surge a nova e eterna aliança. Os dois ao mesmo tempo. Quem pode entender isso e crer nisso? Só Deus. Então nós estamos naquele verso: sem lei, a parte da velha aliança se manifestou
a justiça de Deus. Para mim entender essa manifestação, eu tenho que entender quem é Jesus Cristo. Tenho que entender a natureza dele, como ele é, porque as pessoas falam que creem em Jesus, não entendem nada. Você entende o que eu estou dizendo? Captou isso no seu espírito? Em semelhança de carne pecaminosa. Então Jesus tinha a nossa aparência. Se você olhasse para a carne dele, a aparência da nossa, porém o que corria dentro dele era a perfeição. E na nossa corre o pecado. Por isso que ele não podia ter um pai humano. O pai dele era Deus. Por isso que a genética dele era a genética de Deus. Então apareceu na terra um homem Deus, um Deus homem. 100% Deus, 100% homem. Vamos ali em Mateus 17, só para mim. Para você ver uma coisinha aqui. Mateus 17. Versos 1 e 2. Mateus 17, 1 e 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Olha que coisa, para você entender quem é que estava ali naquele corpo. Ele subiu lá no monte e levou Pedro e os irmãos Tiago e João, em particular. E lá no monte ele se transfigurou, ele mudou de forma. Olha que eles subiram com Jesus na nossa aparência normal. Mas ali no monte ele se transfigurou, ele deixou aparecer o que estava por dentro. Transcendeu a carne, quem estava ali dentro, olha lá. E foi transfigurado diante deles o seu rosto. Como é que pode a carne resplandecer como o sol? Olha em quem nós estamos crendo, um ser resplandecente. Seu rosto resplandecia como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a luz, ele começou a brilhar. Olha o homem Deus, olha o que ele era por dentro ali no espírito, ele deixou vir um pouquinho para fora. Quem é que estava naquele corpo? Deus, homem e homem Deus. Então aquele ser resplandecente ali no espírito, ele atravessou um pouquinho a carne, as roupas, e veio a luz que ele era. E os discípulos viram aquilo. Vocês estão entendendo ou não? Olha quem é Jesus. Olha quem é Jesus. Para mim entender a obra da cruz, entender o Cordeiro de Deus perfeito que tira o pecado do mundo. Que outro homem poderia tirar o pecado do mundo? Um animal, sangue derramado, poderia fazer alguma coisa? Moisés pode fazer? Ninguém, todos falharam. Pedro, Tiago, João, todos do Velho Testamento falharam. Davi falhou, todos, porque estavam tudo na carne pecaminosa. Mas Jesus era o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito que tiraria o pecado do mundo. Eu não devia falar essas coisas, mas hoje 3 horas da manhã eu acordei. Você acorda 3 horas da manhã? Rapaz, eu estou numa mudança de hormônios. Acho que é andropausa, já vou fazer 65. Posso dar essa palhinha, não? Posso? Eu não consigo dormir mais que 5 horas. Inacreditável. Fala, bom, dá 10 horas, eu estou que nem velhinho, assim, dormindo. Aí vou lá para 10 horas estou dormindo, mas quando bate 3, acordo. E hoje eu acordei 3 horas da manhã com essa palavra. Eu vou dormir com a palavra aqui, né? Isso ficou tão vivo dentro de mim. Esse leitinho que eu estou te dando ficou tão vivo nessas 3 horas da manhã. Eu fui anotando os textos básicos para poder falar isso para você. Mas é encantador. É encantador. Deus se fez homem. É encantador. Nasceu alguém perfeito, alguém que brilha, mas o corpo esconde o brilho.
O corpo é o véu, oculta o que está por dentro. Assim mesmo você é um filho de Deus, você nasceu no Espírito, você é Espírito, mas o teu corpo oculta quem você é por dentro. O corpo é o véu que nos impede de ver. Mas esse ser resplandecente era Jesus, o Cordeiro de Deus verdadeiro, que tiraria o pecado do mundo. Só a oferta, só o sacrifício de alguém assim é que poderia pagar o preço do pecado, é que poderia aniquilar o diabo. Você está acreditando nessa guerra contra o diabo sem parar? Que o diabo vai te pegar. Você não sabe quem é aquele que morreu na cruz. Se você entender quem morreu na cruz, é impossível o diabo não ter sido despojado e aniquilado. É impossível. Se aquele que morreu na cruz é isso que nós estamos falando, então o diabo está liquidado. Não me interessa mais saber nada dele. Eu vivo em Vitória. O que foi que aniquilou o diabo? Hebreus 2,14, vamos lá. Porque cria-se um quadro do diabo, um gigante, maior que Deus, aterrorizando todo mundo, matando todo mundo. Pedrão, que não entendeu nada, falou: olha, o diabo está que nem um leão que ruge, está procurando quem possa devorar. Aí os crentes não entendem, fica tudo apavorado. E Pedro não entendeu 10% do evangelho da graça de Deus que Paulo pregava. Hebreus 2,14, deixa eu chegar lá. Fala justamente isso que eu estou te dizendo. Olha lá, Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, os filhos de Deus têm um corpo de carne e sangue. Ele também teve um corpo, olha lá. Desses também ele igualmente participou, teve um corpo de carne e sangue, porém não do nosso nível superior. O nível dele era superior, perfeito. Para que por sua morte, a morte deste corpo de carne e sangue que ele teve, perfeito, destruísse o que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então me desculpe, quem vive em batalha espiritual só fala em demônio, demônio territorial, demônio aqui, demônio no telhado, diabo, o diabo vai te retalhar. Olha, me desculpe, não entende nada do que aconteceu na cruz. Ele teve um corpo para que na morte do corpo da cruz, repare bem, não foi o jejum que a pessoa fez, não foi a unção com óleo, não foi o pastor gritando, não foi a agorada, não foi o corredor de sal grosso, não foi templo de Salomão, que é uma maldição em vez de bênção. Não foi nada dessas coisas que venceu o diabo. O que venceu o diabo para que por sua morte, aquele sacrifício perfeito destruísse o que tinha o poder da morte, a saber quem? O diabo. Então o diabo para nós é alguém destruído, derrotado. Não damos mais bola para ele em nada. Em nada. E não temos medo dele, nada. Liquidado. Ele é que está apavorado com cada um de nós. Por quê? Porque ele sabe que nós entendemos isso. Né? Vou fazer aqui uma sátira. O diabo, quando vê um crente que não entende a nova aliança, ele põe medo, e o crente fica assim: tem misericórdia, está amarrado, ele vai ficar ali, acorda falando está amarrado, ele vai passar o dia falando está amarrado, ele vai dormir falando está amarrado, e sonha, acho que dizendo está amarrado. Então o diabo ri dessa gente. Mas quando o diabo encontra um que entendeu o que aconteceu na cruz, ele fica apavorado. Ele fica endemoniado. Só para você entender, porque esse entendeu. Eu acho que ele vai ter que tomar Rivotril. Vai tomar uns Rivotril gigantes. O que foi que aniquilou ele, despojou e tudo isso que Paulo viu, que nenhum outro? João não viu isso. Ah, pastor, mas o senhor não. João viu lá 10% do evangelho, Tiago não viu nada, foi um pregador da lei. Judas falou lá uma pouquinha coisa. Agora, o evangelho da graça de Deus foi revelado ao apóstolo Paulo, que escreveu 14 cartas e trouxe essa verdade para fora, porque Jesus revelou diretamente para ele, não passou para homem algum, passou para ele. Porque esse ser perfeito liquidou tudo isso na cruz.
Tá bem claro? Agora vamos lá, Lucas. Eu saí um pouquinho fora, Lucas. Vamos lá, Lucas. Capítulo de número 1. Vamos ver aquela conversa com Maria. Nós não vamos armar o presépio aqui, não. Negócio de presépio aí não tem nada a ver. É bonito para os religiosos, mas a gente sabe que não tem nada a ver. Então, Lucas capítulo de número 1, verso 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel. O anjo é o mensageiro, enviado da parte de Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem, estava noiva com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que, olha o que o anjo vai falar para uma mulher limitada, uma mulher jovem, ela era jovem, só por Deus para ela entender isso. Eis que conceberás e darás à luz a um filho e chamarás pelo nome de Jesus. Agora Jesus, olha, não é mais Deus conosco, a gente canta isso, mas não é mais Emanuel. Agora o nome, se você for procurar alguma expressão de Jeová na Nova Aliança, nada, é só Jesus. Agora é Jesus, o nome dele é Jesus. E chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande, será chamado, olha como ele apresenta: Filho do Deus Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Agora ele vai mostrar a tecnologia de Deus. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado o quê? Filho de Deus. Quanto tempo Deus esperou que aparecesse esta virgem, ao se cumprirem, Gálatas 4 diz, ao se cumprirem a plenitude do tempo. Então, Deus esperou passar todo aquele tempo pré-determinado por Ele, até que essa virgem fosse nascer e o tempo certo. Preparou o corpo de Jesus Cristo, encontrou uma virgem que cria em Deus pura. Ela não entendeu nada, olha, não tem relação com homem algum. Como é que isso vai acontecer? Ele falou assim: olha, vai descer sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e essa criança que vai nascer é filho de Deus, é Deus, é Deus. Olha que coisa extraordinária. Agora quero só, para nós terminarmos isso, falar um pouquinho sobre o sangue de Jesus, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue que nos comprou. Então, você já ouviu falar isso 1000 vezes aqui? Você quer ver se a criança realmente é filha deste homem, deste pai? O que você vai fazer? Você vai fazer um exame de DNA na criança, e o sangue da criança é o grupo sanguíneo do pai, não é o grupo sanguíneo da mãe. Entenda isso. A criança herda o grupo sanguíneo do pai. Está claro isso? Se fez um exame de DNA na criança e no pai, na hora vai saber se é ou não é, porque o sangue do pai está lá na criança, não é o sangue da mãe. Ah, mas a mãe tem a placenta, leva a alimentação pelo sangue dela, mas da placenta para lá só passa o nutriente, não passa o sangue da mãe. Descerá sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo se envolverá, e o ente santo que vai nascer é filho de Deus. Então olha a genética de Jesus Cristo, só para terminar. Ele nasceu com a genética de Deus, o grupo sanguíneo de Deus. O sangue dele não tem pecado, é sangue puro. Não tem mancha.
Deus, na pessoa de Jesus Cristo, passou a ter sangue. Deus, Espírito, não tem sangue. Sangue é coisa de um corpo humano. Mas Jesus Cristo nasce e a genética do sangue dele, a genética, o grupo sanguíneo dele é sangue de Deus. Olha como ele era puro. Então nasceu o homem Deus, Deus homem com sangue de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. O que se fazia na velha aliança? Tudo que se fazia na velha aliança tinha que matar um animal e derramar o sangue para que houvesse uma cobertura dos pecados do Velho Testamento. Quando Deus trouxe a tábua da lei, leu o que ele fez? Pegou com ensopo de carmesim, misturou o sangue de animais, aspergiu para que a lei tivesse a validade sobre todos aqueles utensílios e coisas da velha aliança. Na nova aliança, Deus vai estabelecê-la não com rituais do Velho Testamento, coisas dos judeus, do judaísmo. Ele vai estabelecer a nova aliança na mesma forma, mas com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele derrama aquele sangue ali na cruz do Calvário e diz, está consumado, ele viu que tudo já estava consumado para se cumprir as Escrituras. Ele disse, tenho sede, tomou aquele vinagre e ali ele entregou o seu Espírito e derramou o seu sangue. Esse sangue é sangue de Deus, é o sangue da nova e eterna, é o selo da nova e eterna aliança. Onde tudo mudou. Onde tudo, quando isso é estabelecido ali na cruz, acabou a velha aliança, acabou o judaísmo, acabaram-se sacrifícios, acabaram-se templos, acabaram-se sacerdotes, acabou-se levitas, não existe mais essas coisas. Nem quem toca nos dias de hoje são levitas, não existe tribo de Levi, isso é coisa de judaísmo, acabou tudo na cruz. E no sangue dele é estabelecida uma nova aliança. Agora, para terminarmos, volta lá. Romanos, domingo que vem eu vou continuar isso. Romanos capítulo 3, versos 21. Mas agora, olha lá, mas agora sem lei, a parte da lei, deixa eu recapitular, Deus pegou a lei, tudo que ele mesmo deu, guarda de sábado, festas judaicas, aquelas dietas, comidas, os sacerdotes, os sacrifícios, o templo, o sangue dos animais, a parte da lei, ele pôs tudo, removeu tudo isso e pôs para lá. Acabou. Quem vive debaixo das pregações do Velho Testamento está debaixo de cativeiro, de escravidão, não entende nada a respeito da nova aliança. Não sabe nem se é salvo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Olha lá, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que é essa justiça que se manifestou a parte da lei? É a justiça que vem da cruz. Foi o sacrifício perfeito. Cristo removeu toda a culpa, toda a maldição, removeu a velha aliança, removeu o diabo, removeu tudo. Estabelece uma nova aliança, e nessa nova aliança ele nos justifica, ele nos torna inocentes, fomos inocentados. Ele foi o único que teve poder para nos tirar do caos que Adão trouxe para esse planeta. Então, por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Ele disse, eu sou o pão da vida, quem comer desse pão vai ter a vida eterna, eu sou a luz do mundo, quem me segue não vai andar nas trevas. Por isso que ele fez muitas afirmações de si mesmo, para mostrar o que aconteceria na cruz. E a justiça de Deus, que se manifestaria naquele sacrifício perfeito, que alcançaria todos aqueles que creem, poriam essas pessoas na nova aliança, no Novo Testamento, libertariam elas da lei
e elas estariam salvas e libertas para sempre. Essa é a justiça de Deus. Tudo isso por quê? Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, veio, nasceu aqui na terra, e ele trouxe a verdadeira justiça de Deus. Isso se cumpriu aonde? Na cruz. Fala assim, amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé.